Aleluia. Se você puder, feche os teus olhos. Se você souber, canta. Se você não souber, ora. Mas fique com os olhos fechados. Adore o Senhor. Manifeste toda a sua adoração a Ele. Unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me. Oh, unge-me, unge-me, Senhor. Toca-me, toca, toca. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Verônica, a Verônica fazendo a leitura oficial. Tome sua Bíblia nas suas mãos, vamos ler a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Então vamos ler lá em Números 23, 19. Abre a tua Bíblia lá em Números, no Velho Testamento, Números 23, 19. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar e Ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Amém? Eu quero dizer nessa noite aqui para você: Deus, Ele não mente, irmãos. O que está aqui se cumpre. Se você entrou hoje aqui precisando mais de fé, Ele vai te dar. Se você precisa restauração no teu casamento, Ele vai restaurar. Se você precisa de saúde, Ele vai te dar. Se você entrou depressivo, Ele vai te dar alegria. Deus sabe o que você precisa, querido. E Ele dá muito mais daquilo que nós pedimos. Amém? Mas você precisa crer nesta noite. Você precisa crer nesse Deus que não mente.
um Deus vivo que Ele faz, Ele cumpre todas as suas promessas. Mas você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ter um compromisso com Ele. Como, irmã Verônica, conhecer esse Deus tão maravilhoso? Você precisa ouvir, você precisa estudar a palavra. E você precisa viver o que está aqui, queridos. E eu sou testemunha viva desse Jesus tão precioso. Ele restaurou meu casamento. Ele ouviu o meu clamor, queridos. Hoje toda a minha família, meus filhos, servem esse Jesus maravilhoso. E algo muito mais eu pedi. E a grande promessa para a vida de cada um de nós é a salvação. Amém? Você crê nesse Deus maravilhoso? Então, coloque a mão no teu coração. E nós vamos orar. Você vai colocar aquilo que você veio essa noite, a tua necessidade. Porque o Senhor não mente, Ele ouve sim. E Ele vai ouvir o teu pedido. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa noite, Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, porque cremos o Deus Todo-Poderoso, que Tu és, Senhor. Tu és o Deus que criou o céu e a terra, Senhor. Tu pode dar muito mais aquilo que cada um pede nessa noite, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu peço fé para o Teu povo. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda cada um nessa noite que entrou aqui triste, talvez achando que não tem solução para o seu problema, Senhor. Mas Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Senhor. E eu te peço aqui nessa noite, Pai, enche os corações, Senhor. Enche os corações de alegria, Pai. Sim, meu Deus, dá vitória, Pai. Dá vitória para cada um nessa noite. Para que Teu nome seja glorificado, Senhor. E eu creio no nome de Jesus. Eu creio na vitória de cada um. E eu entrego aqui, Senhor, diante de Ti, cada vida no nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, só para terminar, eu quero fazer um convite aqui. Você que está aqui hoje, que precisa de mais fé. Você que precisa conhecer mais esse Jesus. Venha estudar a palavra de Deus conosco. Todos os domingos aqui, 9 horas, nós temos o discipulado. Às segundas-feiras. Se você não pode, né? Se você só pode, irmã Verônica, eu não posso vir nesses dias, mas eu posso fazer na casa. Então, venha nos procurar ali no final e a gente vai marcar um horário com você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Maravilha. Tome seu assento, queridos. Para você que está nos acompanhando pela internet, graça e paz da parte do Senhor Jesus, nós queremos nos alegrar com você e dizer que você está acompanhando o culto aqui diretamente da Assembleia de Deus em São José. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração, também para nós que estamos aqui. Nós queremos com muita alegria apresentar os nossos visitantes, nossos irmãos e amigos que nos dão o prazer de estarem conosco neste nosso culto da vitória. Todas as quintas-feiras, às 14 horas, também às 20 horas, nós estamos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus e para juntos aprendermos a palavra de Deus. Estamos numa campanha especial, essa campanha que você está vendo na tela, Homens, Mulheres de Fé, os exemplos de vitória. Para que exemplo, irmão Sérgio? Para nós seguirmos os seus exemplos, pormos em prática e sermos abençoados pelo Senhor. Eu tenho aqui pelo menos 2 visitantes ou 3 que estão conosco. Está a Rita e Carol. Onde é que estão? Estão ali. Muito bem. Deus abençoe. Deus tem uma palavra para vocês também. Está Robson de Palhoça. Onde é que está? Está ali. Muito bem. Deus abençoe. Prazer tê-lo conosco. Temos mais alguém que não passou ali pela nossa triagem, pelo nosso filtro da recepção? Aqui nós temos o nosso irmão. Está nos visitando. Quem mais? Temos mais alguém? Mais alguém? Muito bem. São esses. A Jéssica com o Lucas. Onde é que eles estão? Aqui. Ah, é verdade. A Jéssica está aqui hoje. Muito bem. É que eu já estou quase considerando eles da casa aqui da família. E eu meio que passei direto, né, Rui? Tá certo? Muito bem, meus amados. Eu vou convidar você para ficar de pé. E aí, como
evangelista Moés costuma dizer, né? Citando uma palavra aqui do pastor Anilton Júnior, você tem a liberdade de sair do seu lugar, cumprimente pelo menos 10, comece assim 10, 9, 8, quando acabar começa de novo, não para de cumprimentar. Vamos fazer um barulho santo aqui, sair do nosso lugar e dizer: ei, que bom que você veio. Hoje Deus tem uma palavra e uma vitória e uma bênção para mim e para você. Vamos dizer juntos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vire para o seu irmão, saia do seu lugar, abraça. Esta é a hora. Coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Graças a Deus. Com a continuação, nosso dirigente aqui da sede, evangelista irmão Edson Fornazari. Amém. Muito obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aproveitar que você está ainda de pé. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. E então nós vamos orar. Nós vamos colocar essas vidas em oração, interceder agora nesse momento. E eu estava antes aqui orando, e veio no meu coração, e eu sei que é do Espírito Santo, que essa noite nós temos alguns irmãos aqui que estão enfrentando lutas, e isso está gerando ansiedade nos seus corações. Então nós vamos orar por você essa noite. Se você está enfrentando ansiedade, se você não está conseguindo controlar, se você não está conseguindo lidar com essa situação, nós precisamos colocar isso diante do Senhor, apresentar ao Senhor, confiar no Senhor, deixar para Ele cuidar dessas situações em nossa vida. É simples fazer isso, pastor? Simples é. Às vezes não é fácil, a prática às vezes não é fácil, mas Deus quer que você exercite isso, porque quanto mais você praticar isso, exercitar isso, mais você vai se fortalecer. Amém? Quem aqui quer se fortalecer em Cristo Jesus? Amém. Então nós vamos fazer esse exercício. Amém? Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Um é o pastor Júnior, ele nos ligou essa tarde, e como ele fez essa cirurgia na coluna, né, e implantou ali uma série de parafusos, eu chamei essa semana o pastor Júnior de homem de ferro, porque o que ele tem de parafuso nas suas costas, eu não sei se todos sabem, né, mas o nosso pastor Júnior, ele sofreu um acidente, né, de moto, e Deus deu um grande livramento, mas ele teve que colocar uns parafusos aí, e agora aquilo estava doendo muito. Ele pediu:
peça para os irmãos junto contigo, Edson, orar e interceder por mim. Então ele tem fé que nós vamos orar e vai passar essa dor, amém? Pastor Júnior, o senhor está nos acompanhando? Fique conosco nessa oração. Também tem um pedido aqui da oração por Jennifer Rafael, Júnior Macedo, Fernando Martins e Áurea Miriam. Nós vamos orar então por esses irmãos. Você que está nos acompanhando pela internet, nosso irmão, você que está talvez pela primeira vez junto conosco no culto de Vitória, agora também coloque sua vida, apresente ao Senhor as tuas necessidades. E se você está sofrendo aí de ansiedade, de angústia, de algum tipo de situação que está te incomodando, apresente, coloque em oração agora diante do Senhor, amém? Quem precisa colocar a sua vida diante do Senhor em oração aí? Então tá, só que agora nós vamos fazer algo especial aqui. As irmãs do círculo de oração, levante sua mão aí. Quem são as irmãs que fazem parte do círculo de oração aqui? Então eu quero que essas irmãs rapidamente venham aqui na frente. Essas mulheres que são de oração vão nos ajudar aí em oração. Só que as irmãs do círculo de oração vão ficar aqui, de frente para os irmãos, amém? Irmã Valdecir também, a irmã Valdecir essa noite, ela que é a coordenadora geral do círculo de oração, ela estará ministrando a palavra de Deus. Isso, venham, isso, pode vir rapidinho, isso. Então nós vamos, as irmãs podem ficar aqui agora, e nós vamos juntos, se as irmãs acharem por bem, irem pelos corredores, se as irmãs quiserem orar aqui, de qualquer forma, né, Deus atende as nossas orações. O Senhor Jesus disse, meus irmãos, que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, tendo fé, nós vamos receber, amém? Então você coloque aí, amém? Esse é o momento. Depois nós vamos ter outras orações aqui, a ministração da palavra, mas nesse momento, eu quero que você coloque a sua vida, ou se você não tem nenhum problema, coloque a vida da sua família, alguém que você ama e que está enfrentando dificuldades, amém? As irmãs então, vamos começar a orar. Eu quero passar o microfone para a irmã Valdirene, que é a dirigente aqui da sede, para que ela ministre essa oração. Eu vou estar orando junto com os irmãos aqui. Oramos. Pai querido, Deus poderoso, obrigada, Jesus, pela tua presença neste lugar. Deus maravilhoso, vem ao encontro agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai ao encontro, Espírito Santo, vai tocando nessas vidas, Jesus. Toca, Espírito Santo, oh Deus poderoso, pessoas que chegaram até aqui desanimadas, tristes, sem fé, Senhor. Vai, Senhor, eu ministro a bênção, Jesus, na vida dessas pessoas, na vida dessas mulheres, Senhor. Ajuda cada uma, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Deus maravilhoso, repreende toda a fúria do inimigo contra a família, contra casamento, Senhor, contra nossos filhos, Jesus. Vai abençoando, Senhor, vai entrando nos lares agora, Deus. Entra no lar destruído agora, Jesus. Em nome do teu Filho amado, repreende toda a fúria do inimigo, Jesus. Restaura, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, ministramos, Senhor, a vitória para cada um, ó Pai. Nesta noite, em nome de Jesus, te adoramos e te louvamos e crendo na vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. Levante sua mão para o céu. O teu inimigo não vai entender. Creia nas Creia que você já está recebendo a tua bênção. Ele é contigo. Oh, oh.
Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Deus vai mudar essa situação. Não vem. Então você não sabe o que fazer. Eu creio em nome de Jesus. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor somente a Ele. Amém? Tome seu assento por bondade. Eu quero chamar aqui o pastor Jefferson para estar ministrando as ofertas junto com a igreja. Na sequência nós estaremos louvando novamente. E aí, logo a seguir, a irmã Valdeci já estará ministrando a palavra de Deus. Pastor Jefferson. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Eu gosto muito de uns salmos da Bíblia Sagrada. E é o de número 126. E cada vez que eu vou falar alguma coisa sobre oferta, eu gosto de mencioná-lo, porque ele é o salmo que dá a alusão de que tudo o que plantamos nós colhemos. Abra por favor comigo, pode ficar sentadinho mesmo. Depois na hora de orarmos eu peço para você levantar. Salmo de número 126. É um cântico de degraus, cantado até hoje, uma romaria. E ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua se encheu de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Na sua Bíblia talvez esteja a corrente do Negueb. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com uma alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse salmo descreve o momento em que o povo de Deus é liberto do cativeiro depois de 70 anos. E eles saem do cativeiro com um pouco de semente na mão. E eles têm duas opções após enfrentar o deserto e cruzar as correntes do Negueb. Eles chegam em Jerusalém, encontram os muros derrubados, os portões queimados. E eles têm duas opções: plantar a semente ou cozer a semente e comer. Mas o versículo final descreve a situação ideal e a situação que eles praticaram, dizendo que aqueles, não todos, aqueles que plantaram as sementes chorando, voltaram alegre trazendo os feixes.
Porque plantar a semente é confiar em Deus. E ainda mais no meio da crise. Ofertar quando a gente está bem financeiramente é uma maravilha. A gente dá com alegria. Mas eu quero ver você ofertar, meu irmão, quando você olhar para a semente na mão e tiver duas opções: comer ela ou ofertar. Porque confiar em Deus na crise é só para quem tem fé. Semear na obra de Deus na crise é só para quem tem fé. Talvez você chegou aqui assim hoje, dizendo: pastor, se me virar do avesso, cai as moedas do estacionamento de amanhã. Ou eu tenho o último R$20 para botar gasolina. Eu te convoco a fazer uma semeadura. Eu não gosto de pregar sobre oferta, mas eu te convoco hoje a fazer uma semeadura comigo, a crer no teu milagre, ainda que seja impossível, e nós vamos ofertar com alegria. Porque quando você planta, como eles plantaram, você não sabe o que está crescendo debaixo da terra. Porque Deus trabalha no oculto. Eles semearam a semente, não sabiam se ela ia brotar, porque estava ali debaixo da terra, mas a alegria veio quando o pendão brotou. E ainda mais quando Deus cuidou e deu crescimento. Agora eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar contigo. Hoje você está olhando para uma terra talvez árida, sofrida. Mas saiba de uma coisa: existe um Deus no céu que faz um milagre acontecer na nossa vida. E na obra de Deus é assim. A igreja vive das ofertas, vive dos dízimos. Se eu e você não plantamos, não nasce. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Eu fui numa vigília, e já vou encerrar, já vou orar. E eu comprei o meu primeiro relógio em 10 vezes no Mário Joalheiro. E eu gosto, eu sou fã de relógio, sou apaixonado por relógio. E eu tinha pagado 2 prestações do relógio. E quando eu cheguei na vigília, eu queria dar uma oferta e não tinha. E Deus falou assim: tira o teu relógio e dá o teu relógio. Eu falei: ai. E eu chamei o pastor e disse: eu quero que você faça um leilão do meu relógio. Eu tinha pagado na época R$1.500. Em 10 vezes eu tinha pagado 2 prestações. E ele vendeu por R$300 na vigília, para botar o telhado na igreja. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa queria me matar. Ela está lá atrás, depois ela vai querer me matar de novo. Porque ela disse: rapaz, você tem o carnê ainda, você é doido? Eu falei: sou crente, né? Crente de vez em quando é doido. Depois de algum tempo eu chamei ela no meu quarto, a gente sentou na cama e eu mostrei uma caixa para ela com 8 relógios. E eu falei para ela: isso aqui é fruto da semeadura. E eu quero profetizar o fruto da semeadura na tua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eterno Deus, soberano Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto por esta oportunidade de ministrar a oferta sobre a vida dos teus filhos. E eu lanço uma palavra profética, Senhor, aqui, porque o Senhor é um Deus de milagres. Aqueles que vão semear com alegria, multiplica 100 vezes mais na vida deles o valor que eles vão colocar naquela salva. Senhor, pela minha fé, pela fé do teu povo, nós profetizamos um milagre extraordinário em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento e vamos ofertar com alegria. Toca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. As ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração
eu já recebi e te responderei com poder. Confia, espera, estou contigo. Fique de pé junto nunca comigo, te por bondade. abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se você trouxe o seu dízimo essa noite e não colocou na salva, se tem a oportunidade de ir até ali na nossa tesouraria, está o nosso tesoureiro, o irmão Marcos, ele estará recebendo, estará também te abençoando. Nesse momento, meus irmãos, quero chamar aqui a irmã Valdeci, para que nós, junto com ela, oremos ao Senhor, e quero aproveitar para te convidar a abrir o teu coração essa noite. Abra o teu coração para a palavra de Deus. A palavra tem poder para falar aos nossos corações, para mudar pensamentos, intenções, atitudes, porque ela sim nos ensina a maneira certa de viver. Estenda a sua mão para cá agora, por bondade, oremos para que Deus use a sua serva para falar aos nossos corações. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos, que tu use a tua serva, Senhor, para nos trazer a mensagem que vem do alto, Senhor, através da tua bendita palavra, e que assim nós possamos sair daqui, ainda mais fortalecidos, com fé, confiando em ti e na tua bendita palavra. É o que nós te pedimos, tendo a certeza que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Irmã Valdeci. Paz do Senhor, amados. Estamos de pé, então vamos ler a palavra de Deus. Em Hebreus, vamos falar sobre fé nesta noite, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra e ver como está a nossa fé para recebermos os milagres do Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu quero ler 6 versículos com vocês. Que diz a palavra do Senhor. Hebreus está lá no Novo Testamento, já bem no finalzinho ali. Amém? Diz a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a promessa ou a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, amados? Pode estar assentados adorando ao Senhor Jesus nesta noite. Eu quero
pedir desculpa para vocês, que eu estou com a minha voz bem apanhada, né? Vou tentar falar o mais baixo possível, né? Que é uma coisa que eu não sei falar. Estou tentando me disciplinar, né? Para falar um pouquinho mais baixo. E aí os irmãos vão conseguir entender um pouco melhor. Amados, quando nós falamos de fé, e o nosso tema é esse, né? Homens e mulheres de fé. É bastante complexo falar de fé, porque às vezes a gente pensa, né? Que, eu tenho muita fé. Mas a gente só vai saber se a gente tem fé mesmo, na adversidade. Porque quando está tudo bem, é fácil dizer que cremos, que acreditamos, que confiamos, que descansamos. Mas na adversidade é que nós vamos descobrir. E fé, você pode dizer para mim, todos nós temos fé. Fé natural, não é verdade? Você tem fé que você vai ter um salário melhor, você tem fé que você vai passar na faculdade, no vestibular. Você tem fé, uma fé natural, que todo mundo tem. Mas eu quero falar de uma fé dada pelo Espírito Santo, o sobrenatural de Deus implantado na nossa vida, com capacidade de acreditar naquilo que não vimos ou não vemos. E isso, queridos, é um dom de Deus. E eu fiquei meditando nessa palavra e fiquei pensando que eu nunca orei pedindo esse dom da fé. E essa semana eu tenho orado dizendo, Senhor, dá-me esse dom da fé. Eu preciso ter esta graça, essa habilidade concedida pelo Teu Espírito, para que a gente possa crer no invisível, no impossível, para que a gente tenha paz, descanso também nas tempestades. Então, fé, queridos, é uma habilidade dada pelo Espírito Santo, um sobrenatural para acreditar em Deus sem duvidar. Amém. Aleluia. Você tem acreditado em Deus sem duvidar? Ou quem sabe alguém tem tido dúvidas aqui? Quem sabe alguém tem até orado um pouco e tem dito, será que Ele é real? Será que Ele existe mesmo? Será que esse Deus se importa com a gente? E eu quero provar para você que Ele é real, que Ele se importa com a gente sim, que se tem alguém que vê todas as coisas é Deus. Quando você chora, quando você sorri, quando as coisas não estão bem, Ele sempre está te contemplando. É um Deus que se preocupou e sempre se preocupará com o ser humano. Porque afinal de contas, nós fomos ideia de Deus, Ele criou o ser humano. E como Ele nos deixaria? Como nos abandonaria? E aí quando eu estou olhando para a palavra de Deus, amados, eu vou dar um exemplo para você de uma fé que acredita em Deus sem duvidar, que tem muitos exemplos na Bíblia, mas duas pessoas que me chamam a atenção. Primeiro foi Abraão. A palavra de Deus nos diz que Abraão estava tranquilo, morando com a sua parentela, na terra do seu pai, e o Senhor aparece para Abraão, falando com ele, dizendo, olha Abraão, eu quero que você saia desta terra, saia da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te tirar da casa do teu pai, diante desses ídolos, e vou separar você para mim, e você vai para um lugar sem endereço, sem saber aonde. Não tem nome de rua, não tem número de casa. Abraão, você vai para um lugar, e lá na metade do caminho, eu vou te orientar. Queridos, só quem tem fé para acreditar e fazer isso. E eu fico olhando para a palavra de Deus, uma mulher prostituta chamada Rabi. Eu fico maravilhada com a história dessa mulher, porque ela não conhecia, ela não tinha conhecimento, ela não era do povo de Deus. Ela estava lá em Jericó, aonde aquela cidade era mau, um povo mau, um povo que não se voltava para Deus. E Josué manda os espias na cidade, para espiar a cidade. E quando ela identifica que eles eram israelitas, ela recolhe eles, ela guarda eles, esconde melhor eles, e ela faz um pedido para eles, dizendo, olha, nós temos ouvido o que Deus tem feito através do povo dele,
E o povo da cidade está trêmulo, o povo está apavorado. E ela disse assim, ó, eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus soberano nos céus e na terra. Oh, aleluia. E aquela mulher, queridos, por crer, por acreditar, por ter recebido essa graça de crer nesse Deus invisível, a palavra do Senhor nos diz que ela fez um pedido aos espias dizendo, salve a mim e toda a minha família, meu pai, meus irmãos, minha mãe, salve a minha família. E ela e toda a sua família foram salvos, porque ela creu, ela acreditou, aleluia. Ela teve esse sobrenatural de Deus para saber que existe um Deus poderoso, um Deus que domina sobre os céus e a terra. Alguém às vezes nos questiona, nos perguntando, como vocês creem no Espírito Santo? Como vocês creem em Deus? E aí a gente diz, olha, nós cremos em Deus porque sabemos que Ele é real, sentimos a sua presença. Nós acreditamos em Deus como você acredita que existe vento. Você já viu o vento? Você sabe que cor ele tem? Você já palpou ele? Não, mas você sente ele sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre o teu rosto, sobre o teu cabelo. Você sabe que está ventando, porque você tem entendimento para saber, isso é um vento, está balançando o cabelo, está vindo sobre o meu rosto. Você sente o impacto do vento, e nós também sentimos Deus na nossa vida, a presença de Deus. E quando você às vezes não entende muito, está aqui no culto e até tem vontade de chorar, meu Deus, mas por que eu vou chorar? Eu sou homem, nunca chorei nem no velório. Eu sou forte, eu nunca chorei. Mas para ler a Bíblia você sente vontade de chorar. Isto é prova que Deus é real, que Ele é o autor que está presente quando lemos esse livro sagrado, e Ele está ali nos orientando e dizendo para nós o que devemos fazer e que devemos obedecer a sua palavra. Então nós cremos nesse Deus, temos essa habilidade sobrenatural para crer em Deus sem duvidar da sua verdade, da sua realidade. Quando nós olhamos para a palavra, então, amados, nós também entendemos que recebemos essa fé, essa habilidade para combater as descrenças. Você recebe de Deus essa habilidade, essa fé, essa convicção, essa confiança, que ainda que venha alguém querendo dizer e contar histórias para você, que o mundo não foi criado por Deus, e cientistas e algumas pessoas estudiosas contam tantas histórias, tão bem contadas, mas a gente continua crendo na palavra de Deus. A gente continua tendo essa habilidade dada pelo Espírito para entender que foi Ele, que tudo foi por Ele. E quando olhamos para a natureza, nós nos alegramos, dizendo, só pode ser coisa de Deus. Porque o humano não tinha essa capacidade para fazer as montanhas, para fazer tantas coisas maravilhosas, e cada coisa no seu devido lugar. Nós sabemos, queridos, que recebemos, e Tiago diz na sua epístola dizendo que se você pede, se você ora, mas você duvida. Sabe aquela oração, Senhor, eu estou aqui na noite da vitória hoje, eu vim trazer a minha causa para Ti, o meu problema, a minha dificuldade, a minha enfermidade, a minha família, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas você veio trazer, apresentar alguma coisa nessa noite, e aí você até acredita que você se alegra com os louvores, mas amanhã você chega na tua casa e está o problema diante dos teus olhos, e aí você diz, olha, eu não sei não, mas eu acho que não vai ter resultado. Aí a Bíblia, Tiago está dizendo que se nós pedimos, mas não confiamos ou duvidamos, nós somos como a onda do mar, que é agitada de um lado
para o outro, não tem constância, ela não tem um lugar fixo, ela está logo lá longe, de repente ela já está ali na areia nos teus pés. Então quem duvida é dessa forma, ora está confiante, ora não está mais, então fica difícil para você receber o milagre. Você precisa nesta noite pedir, como eu estou pedindo: Senhor, dá-me esta habilidade, esse sobrenatural de fé, esse dom maravilhoso para crer, para saber que Tu é o Deus que está no controle, no comando de todas as coisas, aleluia, e nada acontece se não for por permissão dEle, nem uma folha da árvore cai se não for por vontade divina. Então comece a acreditar que Deus é maior, que as tuas dificuldades, que o teu problema, que Ele é maior, aleluia, do que aquilo que você está buscando por alguém. Ah, mas ele está no crack, na cocaína. Acredite que Deus pode restaurar. Receba de Deus nessa noite essa habilidade, essa graça, oh aleluia, para caminhar de cabeça levantada diante dos bombardeios do inferno, que vem para dizer para você: pare de lutar por isso, pare de orar por isso, mas você continua acreditando e dizendo: Senhor, eu fico na Tua presença, porque a última palavra vem de Ti, a última palavra é Tua, Senhor. Então eu continuo marchando e crendo que Deus salva, que Deus liberta, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma vidas, aleluia. E quando nós olhamos então, amados, para orarmos, nós recebemos também do Espírito Santo habilidade, fé sobrenatural para enfrentar as circunstâncias adversas na nossa vida. Quando tudo diz que não tem jeito. Porque às vezes a gente está assim, né? Você já passou por essa situação? Você está no caminho e todas as plaquinhas dizem: não tem saída. Aí então a tendência da gente é voltar, né? Mas nessa caminhada de fé, e nessa caminhada com Cristo, a gente nunca volta, a gente só prossegue, porque a gente sabe que Ele tem uma saída. Não tem, mas Ele vai abrir uma para mim passar, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo. E aí nós acreditamos. Eu vou dar um exemplo para você também, dos discípulos, que até já foi falado aqui essa semana. Dos discípulos, quando estavam, já tinham pescado toda a noite, estavam cansados, apesar que eles ainda não eram discípulos, foi naquela feita que Jesus chamou eles. Estavam cansados, estavam lavando as redes já pela manhã, e o Senhor Jesus chega na beira ali e pede o barco emprestado para Pedro, e depois Ele disse: lancem a rede. E eles: Senhor, a gente já pescou a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a Tua palavra, lançaremos a rede. E a palavra do Senhor diz que a rede veio cheia com muitos peixes. Queridos, às vezes a situação, a circunstância é tão difícil, parece tão, não tem uma luz no fundo do túnel, porque nós humanos gostamos assim, de pelo menos uma claridade, né? Pelo menos alguma coisa palpável, né? Meu Deus, mas andar na escuridão, confiante, seguindo uma voz que está dizendo: lance a rede. Mas eu já estou 1 ano lutando, não aconteceu nada. Já estou 2 anos lutando, não aconteceu nada. Mas segundo a palavra dEle, pode descansar, porque segundo a palavra dEle, o milagre acontece. Aleluia. Segundo a palavra dEle, o Senhor vai te dar almas. O Senhor vai dizer para você: lance a rede, e você vai ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos assim, e os obreiros sabem muito bem. Colocamos ali a rede no mar, e fizemos tudo que o Senhor está mandando, e lemos a palavra, e oramos, colocamos o nosso sacrifício no altar, mas nada acontece. Tudo está no silêncio. Mas de repente, Ele aparece bem calminho lá na praia e diz: agora é tempo de lançar a rede. E sobre a palavra dEle, acontecem milagres, acontecem maravilhas. E eu quero dizer para você nesta noite, eu quero receber de Deus, e quero que você receba também este dom da fé, este sobrenatural, para você desafiar os gigantes, para você dizer: eu creio, eu confio, eu acredito. E fique dizendo para você mesmo, fique dizendo para o teu inimigo ouvir: eu creio, eu confio, ainda que tudo esteja, parece perdido, mas
mas eu continuo confiando em Deus e acreditando no seu poder. O que dizer de Abraão, queridos, que envelheceu esperando uma promessa, um filho de Sara, e aos 100 anos o Senhor dá Isaac para ele, e quando Isaac já está crescido, o Senhor pede em sacrifício. Mas eu acho extraordinário, irmão, essa fé de Abraão, quando ele vai para o monte Moriá sacrificar Isaac, e lá no pé do monte, perto do monte, depois de 3 dias caminhando, ele olha para os servos e diz: fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Que fé, irmão Eduardo. Ele tinha certeza que Deus ia operar um milagre no monte. Ele tinha certeza que Isaac não ia morrer. Ele tinha certeza, aleluia, no Deus que ele servia, que ele voltaria com o seu filho. Ele ia adorar, mas ele voltaria com Isaac. Amados, fé é mais ou menos isso. Você está entendendo? Você não vê, você não está sabendo, mas você acredita, você confia. E quando confiamos no Senhor, Ele jamais nos decepcionará, porque Ele é fiel. Como a irmã Verônica já leu aqui nesta noite, Ele não é homem para que minta. Aleluia, Ele é maravilhoso. Então, encerrando, eu quero dizer para você também desta fé, esta fé, queridos, que ela é uma convicção interna, impelida por um chamado. Ou seja, você recebe uma habilidade para servir e obedecer sem questionar. Aleluia. Quando nós recebemos de Deus essa graça, tudo pode vir ao contrário. Pessoas podem se levantar e dizer: não, aí não é o teu lugar. Não, eu tenho certeza do que o Senhor me mandou fazer. Então eu vou fazer aquilo que Ele me mandou fazer. E eu acho tão lindo, amados, a história de um homem na Bíblia, de Filipe, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26. Quando o anjo do Senhor aparece a Filipe, diz: Filipe, desce para Jerusalém, e lá na rua tal, tem um homem que está lendo as Escrituras, se achega aquele carro. E a Bíblia diz que Filipe não questionou, ele corre, ele vê aquela carruagem, e ele fica junto, e a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, aquele eunuco, ele lia a passagem do profeta Isaías, e ele não estava entendendo o que estava dizendo, se era o profeta falando dele, se era falando de outro. Então Filipe fica junto daquela carruagem, explica para ele, fala de Jesus para ele. Olha, ele disse: o profeta está falando do Cristo, do Messias que viria, e ele já veio. E aí Filipe evangeliza ele, e ele crê em Jesus, e ele vê águas próximo, logo na frente, e ele diz: o que me impede de ser batizado? E Filipe batiza aquele homem. Querido, quando você tem fé, tem habilidade, convicção da chamada de Deus, daquilo que o Senhor está colocando no teu coração, faça, porque Ele é fiel. Ele quer te usar, quer te abençoar, Ele quer fazer você ser um ganhador de almas. E quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus falou para mim: fala essa palavra também, porque alguém precisa ouvir isso. Irmã Valdeci, parece que eu não tenho chamado para fazer nada. Parece que eu não sei fazer nada. Parece que eu tenho medo, tenho vergonha. Mas nessa noite, o Senhor Jesus vai te dar, o Espírito Santo vai te dar o sobrenatural, fé, habilidade, para você se dispor e fazer aquilo que o Senhor está falando. E são coisas simples, não é para você ir lá pregar uma mensagem de 1 hora, 2 horas, são palavras simples, que é para você dizer para alguém. Quem sabe o Senhor já tem impelido você, lá no teu trabalho, lá na tua rua, lá na faculdade, para você falar uma palavra para alguém. Fale, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa, é o Espírito Santo que vai pôr as palavras na tua boca, vai te ajudar e te orientar, e você vai glorificar o nome do Senhor. Não perca a oportunidade de Deus para a tua vida. Eu já falei talvez aqui para vocês, me perdoe se falei isso.
Mas eu lembro-me que minha mãe estava orando e para evangelizar um lugar ali no Urubici chamado Espírito Santo. Ela disse: eu quero evangelizar de casa em casa, sem deixar nenhuma casa para não evangelizar. Então, nesse trabalho de evangelismo, ela começou a pedir: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida neste lugar. Porque só tinha uma igreja católica, e tinha 4 centros espíritas. E a minha mãe, nós éramos a única família crente. Usa a minha vida, Senhor, nesse lugar. Usa a minha vida. E de repente ela tinha uma prima que estava desenganada da medicina. Desenganada primeiramente do centro espírita. Depois o centro não deu o jeito na enfermidade dela, mandaram para os médicos em Lages. E lá também desenganaram ela, mandando ela para Florianópolis. Mas eles não tinham condições financeiras, então ela estava na cama para morrer. E a minha mãe já tinha evangelizado ela, falado muito de Jesus para ela, mas não tinha orado para Jesus curar. E naquela manhã o Espírito Santo disse a ela: vai na casa da Amélia, que eu quero curá-la. E ela ficou com medo, porque ela estava há muitos anos na cama. E ela disse: ai meu Deus, eu preciso ter muita certeza disso. Eu vou orar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco. E o Espírito Santo, viu? É isso que o Senhor quer dar para nós. Essa fé interna que nos impele a fazer as coisas. E quando impele para nós fazermos, vamos fazer no nome de Jesus, porque é Ele que vai operar o milagre. E a minha mãe ficou amedrontada, não foi. E quando foi 2 horas da tarde, o filho dela chegou na nossa casa e disse: olha, prima, a mãe mandou te chamar. E ela foi correndo, e ela foi orando pelo caminho: Jesus, me usa, se tu quer me usar, então me usa. E quando ela chegou, a prima já estava sentada, tomando café. E ela disse: o que houve com você? Ela disse: o teu Jesus veio aqui e me curou. E a minha mãe disse: como você sabe que foi Jesus? Ela disse: porque ele tinha umas vestes resplandecentes. Eu não vi o rosto, mas eu vi a mão dele, e a mão dele tinha uma cicatriz, e ele disse: eu vim te curar. E o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nessa noite: deixa eu te usar, deixa eu te usar. É tempo de você levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, usa minha vida, usa minhas mãos, usa minha vida, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para ti, irmão Edson, com muita responsabilidade: o Senhor está te dando nesta noite a habilidade para curar enfermos. O Senhor está te dando este dom, esta graça, para você impor as mãos, e o Senhor vai curar vidas aqui. E o Senhor Jesus vai usar vocês de maneira extraordinária, e vidas vão estar testemunhando. Vidas vão estar testemunhando do que Deus vai fazer, do que o Senhor vai realizar aqui neste lugar. E nesta noite nós vamos receber fé. E eu quero, antes de passar para o irmão Edson, quero fazer uma oração. Fique de pé então comigo. Nós vamos receber de Deus, precisamos. Busque ao longo dos dias, ao longo da semana: Senhor, eu preciso desta fé, desse sobrenatural na minha vida. Oh, aleluia. Para crer, para desafiar os gigantes que eu tenho que enfrentar no dia a dia. Eu preciso da tua graça, eu preciso de ti. Senhor, ajuda-me a crer, a confiar mais em ti. Feche os teus olhos e põe a mão no teu coração. E alguém também precisa dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, de ousadia para fazer a tua vontade. Eu preciso de ousadia, Senhor, para me levantar quando tu me mandar e fazer a tua vontade. Às vezes nós somos covardes, e vidas deixam de ser abençoadas, curadas por nossa causa, por nossa culpa. Mas eu tenho certeza, amados, eu tenho certeza, irmão Sérgio, pastor Sérgio, irmão Eduardo, vocês que estão aqui na frente desse trabalho, que Deus vai usar vocês poderosamente, poderosamente, nas mãos do Senhor, para fazer obras grandes aqui. Vamos orar nessa noite. Você que precisa de fé, põe a mão no coração. E você que precisa também de convicção, de ousadia, põe a mão no teu coração e diga: Senhor, eu preciso, eu quero, Senhor, a tua graça. Porque às vezes, amados, vidas aqui nessa noite precisavam de uma palavra, de um abraço, e você fica acovardado aí no banco. Então diga: Senhor, usa a minha vida, eu quero ser útil aqui.
útil aqui também na noite da vitória, Senhor. Não é só para pregar, para cantar, mas para olhar para o lado e ver que alguém está oprimido ali, precisando de um abraço, e eu me dispor para fazer isso. Senhor, usa-nos nesta hora final. Deus maravilhoso, eu quero pedir a tua graça nesta noite, este sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Esta fé que é capaz, Senhor, de desafiar gigantes, de desafiar, Senhor, dificuldade, circunstâncias que nos advêm. Mas, Senhor, queremos receber da tua parte esta habilidade, esta graça para crer, para acreditar no impossível, Senhor, para marchar de cabeça erguida, crendo na promessa, na vitória de Deus. E eu peço também que tu dê ousadia para vidas aqui, Senhor. Dê graça, dê habilidade para abraçar, para olhar para o lado e ver alguém que precisa de um abraço, de uma palavra. Senhor, usa-nos nesta hora final. Usa o teu povo, usa os teus filhos, Senhor, para estarmos, Senhor Jesus, fazendo a tua vontade. Como Filipe não hesitou, não questionou, simplesmente obedeceu a tua voz. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa habilidade também, Jesus. É o que eu te peço nesta noite, no teu nome, Jesus, no teu nome. Receba de Deus, receba a graça de Deus na tua vida. Mas a esperança pra ti, há uma promessa pra ti. A árvore vai florescer, rio de Deus vai te encher. Enche esse lugar, ó meu Senhor. Enche esse lugar, ó Deus de amor. Enche esse lugar, ó meu Senhor. Enche esse lugar, ó Deus de amor. Enche esse lugar, ó Deus de amor. Enche esse lugar, ó meu Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. A palavra de Deus falou ao teu coração, amém. Nós já oramos, a irmã Valdecir já orou pelas nossas vidas, pela vida de cada um de nós aqui essa noite. Se você sentir a vontade, se você tem o desejo de receber mais uma oração em imposição de mãos pela tua vida, se você tem um desejo também, ou alguma necessidade, eu quero convidar você, você pode vir aqui à frente, nós vamos fazer uma última oração, vamos impor as mãos sobre você. Se você sente a vontade também de um compromisso maior com Deus, quem sabe esta noite você está com vontade de fazer um compromisso com Jesus, entregar a sua vida para Ele, ou retornar à casa paterna. Talvez você passou algum tempo distante do Senhor. Esse é o momento de nós colocarmos na mão do Senhor a direção de nossas vidas. Como eu disse no início, o início desse culto, nós precisamos exercitar a nossa fé. A palavra de Deus, irmãos, pode vir um pouquinho mais para frente, isso, com fé, amém? Isto, como eu disse no início do culto, nós podemos e devemos exercitar a nossa fé. E a mensagem dessa noite, ela foi ministrada justamente mostrando esses homens e mulheres que tiveram que praticar a fé. Não só declarar a fé, não só desejar a fé, não só pedir fé, eles precisaram praticar. Então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor
vamos praticar a fé. Eu quero convidar os nossos obreiros que estão aqui para nos ajudar em oração. Nós vamos impor as mãos. Se você está enfrentando uma enfermidade, na sua oração, coloque isso diante do Senhor. A nossa oração junta com a sua oração, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai ouvir. E se for problema no casamento, de relacionamento, se for uma questão do seu trabalho, de negócios, até mesmo na área material, Deus pode, Ele faz, porque Ele é Deus do impossível. Não há nenhuma mensagem de Satanás ou do inferno que vá prevalecer sobre a sua vida, se você confiar no Senhor, amém? Nós vamos orar agora, junto com você. Pai amado, Deus maravilhoso, eu quero nesse momento interceder por este homem, por esta mulher, por este irmão e por esta irmã que vieram aqui à frente e que estão colocando as suas vidas diante de Ti. Doença, enfermidade, eu te repreendo na autoridade de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, aquele que perdoa iniquidades e que também sara toda enfermidade. Eu creio que Ele está operando nesse momento, em nome de Jesus. Se você está enfrentando problemas no teu casamento, em nome de Jesus, creia que o Senhor Jesus restaura relacionamentos, restaura famílias. Aquilo aonde o amor parece que já foi embora, Ele faz voltar pelo seu poder e pela sua autoridade, reconstruindo lares, restaurando famílias, renovando os casamentos, trazendo de volta aqueles que estão na enfermidade, nas drogas, no vício, na prostituição, renovando vidas, abrindo portas aonde não há portas, fazendo vencedores aqueles que se sentem derrotados. Ó Senhor, abençoa essas vidas, que elas sejam impactadas pelo Teu poder, pela Tua autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, sua vida está assim, o cenário que para muitos é o fim, retratos que transmitem sua dor, lembrança boa que nunca voltou. O sonho se perdeu pelo caminho, projetos que ficaram no papel, talentos hoje foram enterrados. Sua alma chora quando lembra o passado. Mas há esperança pra ti, há uma promessa pra ti. Fique aqui na frente, não saia, fique aqui. A árvore vai florescer, levante sua mão para o céu, rio de Deus vai te encher. Agradeça porque você está recebendo a cura, recebendo o milagre, recebendo a vitória na tua família e no teu casamento. Em nome de Jesus eu creio. Há uma promessa pra ti, a árvore vai florescer, o rio de Deus vai te encher. Enche esse lugar, ó meu Senhor, enche esse lugar, ó Deus de amor, enche esse lugar, ó Deus de amor. Glórias a Deus. Enche esse lugar, ó meu Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus derramou aqui a sua bênção em nossas vidas, amém? Depois você pode continuar agradecendo ao Senhor. Você pode ir para casa agradecendo, amanhã agradecendo, sábado agradecendo, domingo agradecendo, todos os dias louvando e agradecendo ao Senhor. Mas eu tenho mais um convite, ou mais uma oração para fazer. Todas as semanas nós fazemos essa oração, porque esta oração, Jesus tem um interesse muito grande. Porque é o momento da reconciliação, o momento da comunhão com o Senhor Jesus. Sabe, meus amados, não há como nós termos uma vida de bênçãos vindas do Senhor, se nós não estivermos em comunhão com Ele. A Bíblia diz que por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, nós ficamos afastados de Deus. E não havia nada em mim, em você, em nenhum ser humano que pudesse promover essa reconciliação, a não ser o próprio amor de Deus. E para provar esse amor, sabe o que Deus fez? Ele deu a vida do seu Filho Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Jesus morreu no nosso lugar. A morte de Jesus nos trouxe vida. E como que isso acontece? Quando nós cremos que Jesus morreu, mas que Deus o ressuscitou. E quando nós confessamos isso publicamente, a Bíblia diz que nós somos salvos. Entra o poder de Deus, entra a presença do Espírito Santo aí no seu coração, e você passa a ter essa certeza, que eu estou em comunhão com Deus, e eu estou no caminho da salvação. Quantos aqui já receberam e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Levante sua mão para nós glorificarmos a Deus. Olha que benção. Agora abaixe sua mão um pouquinho. Talvez essa noite nós temos aqui, eu não sei, visitantes, irmãos, que ainda não tiveram essa oportunidade. Então eu quero te fazer um convite que vem de Jesus. Você quer aceitá-lo? Você quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Temos alguém, se você quer recebê-lo, levante a sua mão e eu quero orar por você, para que você receba Cristo Jesus. Temos alguém? Temos alguém aqui essa noite? Temos alguém então que se sente afastado dos caminhos do Senhor, e o Espírito do Senhor está falando no seu coração para você, essa noite, se reconciliar. Jesus te convida, porque Ele está de braços abertos, dizendo: vem meu filho, vem minha filha, venha se reconciliar comigo. Se você quer essa oração da reconciliação com Cristo Jesus, levante sua mão e nós vamos orar. Temos alguém? Temos um irmão aqui à frente, vem um pouco mais à frente aqui comigo. Temos mais alguém? Temos a irmã aqui também. Eu creio que talvez nós temos mais. Eu creio que o Senhor Jesus está falando no coração de mais pessoas aqui essa noite. Se você está sendo orientado, impelido, movido pelo Espírito Santo, não volte atrás, é só bênção. Qual é o seu nome, irmão? Natalino, muito bem. Nós vamos orar por você, Natalino. Nós vamos orar por você, minha irmã. Mais alguém, levante sua mão, e eu quero orar por você. Glórias a Deus. Você que está aí no banco, os irmãos que estão aqui, estenda a mão em direção aos nossos irmãos que estão se reconciliando. Nós vamos orar por eles. Irmã Verônica, vem aqui para orar junto com as irmãs. Isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo Teu poder e pela Tua autoridade, nós oramos agora esta oração de reconciliação. Abençoa o Teu servo, Senhor. Irmã Valdirene, olha aqui junto com a irmã. Abençoe, Senhor, estas vidas que nesse momento estão se reconciliando, estão, Senhor, se comprometendo contigo. Que todo engano, que toda obra do inimigo que tenta afastá-los da Tua presença, Senhor, em seus pensamentos, em suas ações e atitudes, seja desfeito agora pelo poder e pela autoridade de Cristo Jesus. Ó Espírito Santo,
venha sobre estas vidas agora, e que a tua presença venha os dirigir, para que eles continuem firmes pelo teu caminho, Senhor, tendo a certeza da salvação, tendo a certeza da reconciliação, tendo a presença do teu Espírito em suas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, diga comigo, glórias a Deus. Eu vou fazer mais uma oração com você, você vai repetir aqui, mas isso no final. Antes eu só quero deixar um aviso, os irmãos fiquem aqui na frente mesmo, que nós vamos nos despedir aqui, junto também com os irmãos que estão nos assistindo. Eu tenho certeza, nós oramos aqui essa noite, a mensagem também foi para você que nos acompanhou. Eu quero te convidar, se você mora aqui na Grande Florianópolis, venha nos visitar, todas as quintas-feiras, às 14h30 e 20 horas, ou 15 horas e 20 horas, nós começamos as nossas reuniões. Venha nos visitar, venha fazer parte dessa campanha. Nós também temos cultos nas terças-feiras, o culto de ensino, e no domingo, de manhã e à noite, também o culto da família. Muito bem, meus amados, amanhã, a partir de amanhã, nós temos uma programação especial, que é o congresso, que é a festa do Círculo de Oração. Amanhã à noite, 19 horas, é isso, irmã Valdeci? 19 horas. Então amanhã, no ginásio de Campinas, certo? 19h30, no ginásio de Campinas. Irmã Valdeci, no ginásio de Campinas, é isso? Amém. No ginásio de Campinas, nós vamos ter o nosso congresso, a festa do Círculo de Oração. Todos são convidados. Amanhã, sexta, sábado à noite e também domingo à noite. Domingo à noite, a igreja, a grande parte da igreja vai estar lá, mas nós também vamos estar com a igreja aberta aqui. Então, para receber os convidados, os visitantes, se você não tiver a oportunidade de ir até o ginásio domingo à noite, a igreja estará aberta para te receber. Amém? Eu tenho certeza, Deus vai falar ainda mais aos nossos corações. Durante esse evento especial, as irmãs se dedicaram, as irmãs se consagraram, e também eu tenho certeza, Deus estará falando aos nossos corações. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira, estaremos aqui, dando continuidade nesta campanha, e a sua presença é importante. Traga alguém da sua família, traga um amigo, alguém que precisa de Cristo Jesus, e eu tenho certeza essa vida será abençoada. Amém? Na próxima semana à noite, pastor Jefferson estará ministrando a palavra de Deus nessa nossa campanha Homens e Mulheres de Fé. Amém? Se você é um homem e uma mulher de fé, levante sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que fui abençoado e vou para minha casa e não vou deixar que nenhum pensamento, nenhuma situação venha roubar a minha fé e a minha vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que tu destes a cada um de nós, de estarmos aqui essa noite, Senhor, aonde te louvamos, te adoramos, te glorificamos, e também, Senhor, fomos abençoados através das orações e da tua bendita palavra. Despedimos agora o teu povo, Senhor, leva-os, conduza-os para suas casas em segurança e em paz. Diante de tudo isso, nós declaramos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos juntos dizem amém. Amém? A temática desse ano diz assim: livres em Cristo, você foi chamado para servir. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Cumprimente seu irmão e vá na paz do Senhor.